os bandidos com faca, inclusive, por conta de umas cabeças separadas que encontraram e tal. E no fim, assim, eu fiquei olhando pra ver se ia surgir alguma coisa. Até uma parada que o Gianzão falou, que era, pô, se tiver algum inocente aqui nesse meio, vai ter matéria pra cacete, vai passar em tudo quanto é lugar, vai em tudo quanto é rede social. E não teve, né? Então, os depoimentos que eu tava vendo de familiares, acho que uma tia de um garoto, que eu não lembro o nome dele, mas era com R, um do cabelo vermelho, que ficou mais famoso, entre aspas, da cabeça separada dele numa árvore e tal. Ela falando que ele era do bem, não sei o quê, e depois os caras foram encontrar várias coisas que ele era envolvido com o movimento. Não tem porra nenhuma. Sim, né? Beleza, então aqui a gente tem alguns pontos de vista. A gente tem o cara que acha que foi uma chacina, a gente tem... E aqui tem bem mais gente, inclusive a galera da própria favela, que fez-se uma pesquisa e a maioria da população, 80 e poucos por cento, no resto do Brasil, se eu não me engano, posso estar enganado o número, 87% das pessoas que estavam lá apoiam esse tipo de operação. Né? E aí, uma coisa que chama atenção é a seguinte, esse tipo de ação, esse tipo de confronto, só é possível lá no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, a gente já teve algum, não desse tamanho, porque esse foi o maior de todos, mas a gente tem necessidade, já aconteceu algo parecido com isso aqui em São Paulo? O que fizeram o comparativo fizeram até um paralelo com o Carandiru, mas o Carandiru foi uma situação totalmente diferente, né? O Carandiru, as tropas do choque na época, eu era uma criança, mas eu falo também por ouvir dizer e por conversar com pessoas que atuaram lá no dia. O Carandiru era uma mega rebelião no dia, os indivíduos estavam também com faca, estavam com seringas, inclusive, infectadas com sangue, com HIV, para combater os policiais no dia. E aí chegou-se a um número de 111 mortos, que foi o que foi publicado e veiculado. Em tese, pessoas muitas vezes ligadas a ONGs de direitos humanos acusam a polícia de ter promovido um dos maiores massacres da história. Era o que era acusado o Carandiru, os policiais que agiram lá. E você conversa com os policiais, você imagina você entrar num ambiente alagado com água até o joelho, um ambiente de baixa luminosidade, bandidos altamente periculosos e vindo para cima de você. Não tem o que você fazer. Só que hoje, eu fazendo uma análise rápida de território, embora eu esteja fora da rua já há uns 2 anos, quase 3 anos, mas eu acredito que em São Paulo não haja campo para haver um confronto dessa magnitude, principalmente por conta do território. Existem alguns focos, principalmente na Baixada Santista, de criminosos que tentam imitar o Rio de Janeiro, principalmente por conta do terreno, nos morros, mas a quantidade em menor número. Existem criminosos com fuzil no interior dessas comunidades, existem criminosos dispostos a atirar em viatura, tanto que recentemente nós tivemos policial da Rota, perdemos 2 em 2023 e 2024. Um foi em julho de 23, o outro foi em fevereiro de 24. Lá em Santos. Lá em Santos, na Baixada Santista. Nós perdemos, um foi em Santos e o outro foi no Guarujá. Não, na divisa ali de São Vicente também. Nós perdemos 2 policiais em situações parecidas com essa do Rio. Porém, a quantidade de indivíduos hoje lá no interior das comunidades é em números menores. O Rio de Janeiro, infelizmente, ele ao longo dos anos vem se arrastando, e principalmente por conta de algumas proteções, impedimentos da polícia agir. Os indivíduos, os marginais, foram tomando o território de uma maneira que hoje a gente vê aí. Eu acredito que não tem um especialista maior para falar de Rio de Janeiro do que o Pimentel. E ele explanou muito bem durante esses dias, ao longo desses dias aqui na imprensa. Ele mostrou o que é o Rio de Janeiro, o que é o crime organizado, a maneira que eles tomam o território, a maneira que eles sequestram as pessoas que moram ali dentro, praticamente no território, e impõem as regras deles, né? Existe relatos, muitas vezes, dos próprios criminosos criarem bloqueios, como se fosse um bloqueio policial de parar o veículo, abordar e revistar quem está no interior do veículo, inclusive, para identificar se é policial ou não. Recentemente, nós tivemos casos de policial que estava passando no meio da comunidade, que foi identificado, não sei se chegou a ver, lembra que no Honda Fit, que balearam polícia e soltaram ladeira abaixo?
Então, assim, o policial lá muitas vezes morre só pelo fato de ser policial. Virou uma guerra, né? Instalou-se uma guerra lá em quantidade muito grande, numerosa de indivíduos envolvidos com o crime. Isso não chegou em São Paulo, então, por conta disso, eu acredito que em São Paulo não teria um confronto dessa magnitude. Curtiu o conteúdo? Então curta, compartilhe e se inscreva no canal Corte Conservador Cuts para não perder nenhuma novidade.